Querido irmão, querida irmã, estamos celebrando neste domingo São Pedro e São Paulo, chamados assim de duas colunas da Igreja. É interessante notar, principalmente, o fato de que essas duas pessoas tiveram a vida profundamente transformada pelo encontro com Jesus Cristo. E esse é o ponto central sobre o qual eu quero me deter hoje. O encontro com Jesus transforma a vida e a transforma profundamente, decisivamente. Ao mesmo tempo, é importante a gente colocar uma ressalva. Essa transformação que Jesus faz na nossa vida não significa, de modo algum, deixar de ser quem nós somos. Não é um atentado à nossa dignidade, à nossa liberdade, à nossa individualidade, ao nosso desejo de ser quem nós queremos ser. Ao contrário, a transformação que Jesus opera é exatamente para nos fazer quem nós somos. Para fazer ecoar, vir de dentro de nós e se revelar a nossa autêntica personalidade, a verdade de quem nós somos. Então, quando eu digo Jesus me transformou, não significa Jesus me fez quem eu não era. Significa Jesus me fez quem eu sempre fui, na minha essência, mas o pecado, as más inclinações, as tantas influências negativas que existem externa e internamente me tiraram do rumo de ser quem eu efetivamente sou. E o encontro com Jesus me fez ser eu mesmo, na minha essência, na minha plenitude, em toda a potencialidade e beleza do desígnio de Deus sobre mim. Como é bela essa realidade. Em Pedro e Paulo fica muito clara essa dinâmica. Pedro era um homem turrão, teimoso, às vezes covarde, impulsivo, mas o encontro com Jesus fez dele um homem novo. E sobre a sua profissão de fé, Jesus fundou a sua igreja, Jesus edificou e confiou a sua igreja aos cuidados daquele homem muito imperfeito, cheio de limitações, mas autêntico. No caso de Paulo, mais visível ainda essa grande transformação. Ele matava cristãos, era perseguidor dos cristãos. Encontrando-se com Jesus, Jesus o cega. É uma ironia interessante, para mostrar que, na verdade, ele estava cego, ainda que visse. Depois recupera a vista, não só dos olhos, mas a vista da alma, do coração. E perguntando quem era aquele, Jesus lhe responde: eu sou aquele a quem persegues. E a partir daí surge um relacionamento belíssimo, e Paulo se transforma no maior pregador da história cristã. Hoje, quero me firmar brevemente sobre alguns momentos. O primeiro é justamente essa transformação de Pedro. Nós sabemos que Pedro foi aquele que negou Jesus. Negou como se não conhecesse, como se não tivesse testemunhado seus milagres, como se não amasse o Mestre, como se não tivesse sentido tantas vezes que em Jesus estava a resposta da busca mais profunda da sua vida. Mas Jesus dá a ele a chance de se redimir, de recomeçar. E hoje o que nós encontramos é justamente esse encontro muito marcante de Pedro com Jesus, que dá início à Igreja de Jesus Cristo. Nós temos nesse encontro aquele questionamento que Jesus faz sobre qual a percepção as pessoas tinham dele. Uns dizem que você é João Batista, outros que é um profeta que veio do além. Pedro, em nome da comunidade, como líder da primeira comunidade de Jesus, responde com firmeza: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Diante desse reconhecimento da pessoa de Jesus na sua autenticidade, Jesus então diz a ele: Feliz és tu, Simão. Não foi um ser humano que te revelou, mas foi o Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu agora és Pedro. Jesus muda o seu nome de Simão para pedra, para a rocha firme a partir do qual a igreja se constrói. Eu te digo que agora és Pedro. Sobre esta pedra construirei a minha igreja.
e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Qual é a rocha firme? Não é a pessoa em si de Pedro, nas suas características, na sua história. A rocha firme sobre a qual Jesus Cristo edifica a sua igreja é a profissão de fé. Eu creio. Você é aquele que Deus mandou. Você é a própria encarnação de Deus na história, o Messias, o ungido para a salvação da humanidade. Repare que Pedro era um homem, como já disse, imperfeito, cheio de limitações, cheio de defeitos. Mas um defeito Pedro não tinha. Pedro não era falso. Pedro era um homem autêntico, transparente. Aqui está a grande lição do que Jesus espera da sua igreja, de cada um dos membros da sua igreja. A perfeição que Jesus espera não é aquela de nunca mais cometer qualquer tipo de erro e desvio. Seria bom, mas somos humanos, não conseguimos. A perfeição que Jesus quer é a da autenticidade, da sinceridade, de mesmo com as nossas limitações, defeitos, pecados, desvios, transgressões, um passado às vezes manchado, continuar a professar que Jesus é o centro da vida, o centro da história. Continuar a reconhecer em Jesus o Deus encarnado, o amor encarnado na história, e construir a nossa vida a partir desse encontro com o amor. Essa é a perfeição que Jesus espera de nós. E quando cair, levantar, recomeçar. Deus nos dá sempre a oportunidade de recomeçar a escrever a nossa história. E é interessante ir aos Atos dos Apóstolos, na primeira leitura de hoje, no capítulo 12, em que nós encontramos Pedro, que depois da ressurreição, da descida do Espírito Santo em Pentecostes, se mostra um homem perseverante, fiel, um homem coerente com a escolha de Jesus. Ele é preso na perseguição romana, muito dura ainda no tempo do rei Herodes, depois piorará ainda mais nas décadas seguintes. E o que acontece enquanto Pedro está preso? A igreja reza incessantemente por ele. O poder que tem a oração da igreja. Não só a oração individual. A oração individual é muito importante, tem muito poder. Mas mais ainda a oração comunitária. Rezar como comunidade dos filhos de Deus. Uma igreja orante. Esse é o grande poder. Muito mais do que o poder institucional, né, que existe, mas é muito secundário. Pode ser que um dia nem exista mais. Como no passado, houve um tempo em que não existiu. O grande poder da igreja de Jesus Cristo é o poder da oração. Da igreja que se volta ao seu Deus com confiança e abre o seu coração diante do seu Deus, na certeza de que Deus é quem opera na história. É Deus que conduz a igreja muito mais do que nós, homens e mulheres limitados. É Deus que realiza o seu desígnio sobre a igreja e sobre a humanidade. Pedro conclui esse momento em que milagrosamente as portas da prisão são abertas, ele é libertado, dizendo: agora sei de fato que o Senhor enviou seu anjo para me libertar. Deus é libertador. E a libertação que Deus nos propõe dia após dia é justamente a libertação das amarras, das algemas que nos travam, que nos aprisionam, especialmente do apego, da ganância, da violência, do ódio gratuito, essas amarras tão fortes que existem também hoje, que nos impedem de estarmos livres diante de Deus e do próximo. Na segunda leitura, tirada da segunda carta a Timóteo, nós encontramos Paulo já na conclusão da sua vida, e nessa leitura ele diz aquela famosíssima frase: estou para ser derramado em sacrifício. De fato, seria assassinado pouco depois em Roma, né? O pescoço foi cortado. Aproxima-se o momento da minha partida, ou seja, a despedida de Paulo. Ele vê que chegou o momento de deixar esta trajetória terrena e ir ao encontro definitivo do Senhor. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Como é bela essa expressão de Paulo. Na conclusão da sua vida,
ele se orgulha, aqui um santo orgulho, se é que se pode dizer assim, ele se alegra, ele se consola no fato de que, depois do encontro com Jesus, que transformou completamente a sua vida, mudou o rumo da sua história, ele conseguiu ser coerente. Ele combateu esse bom combate. O que é o bom combate? Né? O bom combatente é aquele que combate com as armas do amor, da acolhida, da coerência, do testemunho de uma vida fecunda, generosa, aberta, mansa. Não sucumbiu ao outro lado, que combate com tentação, com mentira, com apego, com enganação, com prazeres efêmeros. Ele combateu esse bom combate e guardou a fé. Completou a sua corrida, foi até o fim, não pulou etapas, não se desviou, mas completou a sua carreira diante de Deus sem perder a fé. Quantos perdem a fé? Especialmente diante das dificuldades. Nós precisamos nos espelhar em Paulo para poder chegar ao ocaso da nossa vida e dizer: eu também guardei a fé, eu também completei a minha corrida, e agora eu sei que o Senhor, justo juiz, me espera com a coroa, que é o prêmio da eternidade para aqueles que amam e permanecem fiéis. Ele ainda termina dizendo: o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Essa expressão é bela, eu gosto muito dessa expressão, eu próprio a repito muitas vezes, principalmente diante das dificuldades maiores, sinto que Deus continua ao meu lado, o Senhor esteve ao meu lado e me dá forças. Deus está sempre do nosso lado, está sempre nos dando forças para seguir em frente. E termina dizendo: a mensagem foi anunciada integralmente, eu fui libertado, e agora o Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A ele a honra pelos séculos dos séculos. Amém. E Paulo conclui a sua história. Mas hoje, querido irmão, querida irmã, agradecemos a Deus pelo dom da igreja, desejo de Jesus, edificação feita por Jesus sobre a rocha firme da profissão de fé de um homem limitado, mas autêntico. Agradecemos pelo Papa Leão XIV, sucessor de Pedro no hoje da história. Agradecemos por esses 20 séculos de evangelização, de missão, de transformação da vida de tanta gente. Que o Senhor nos ajude a termos essa mente, coração, alma abertos a deixar que Cristo transforme a nossa vida, sem nunca deixar de lado a atitude orante no seio e na fidelidade à igreja, que nos impele a ir ao encontro da humanidade com o anúncio do amor. Bom domingo e boa semana.